pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é integração indefinida. Vamos aprender o que é integral indefinida? Bora? Vamos começar com a seguinte definição. Uma função f de x é chamada de primitiva da função f de x em um intervalo i se, para todo x pertencente a i, temos que a derivada da função f é igual à função f minúsculo. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho uma função f, eu quero encontrar quem é a função f, de tal forma que quando eu derivo essa, eu obtenho essa. Isso é ser primitiva. E a definição de integral indefinida tem tudo a ver com a primitiva. Vamos ver nessa aula ainda. Acompanhe aí até o final. Vamos a um exemplo, olha. Essa função x ao cubo sobre 3 é primitiva dessa função, ó, x ao quadrado. Por quê? Quando você deriva x ao cubo sobre 3, você obtém, olha. Então, derivando a f maiúscula, eu obtenho a f minúscula, ok? Porque x ao cubo derivado é 3x ao quadrado, 3 dividido por 3, 1. Então, ó, f' de x tá dando a f de x, ok? Vale ressaltar que aqui é muito importante você colocar f maiúsculo e f minúsculo, que são duas funções completamente diferentes, olha. F de x é igual a seno de x é uma primitiva da função cosseno de x. Por quê? Porque quando eu derivo essa, ó, derivada da f, dá a f, ó. Quando eu derivo o seno de x, eu obtenho o cosseno de x. Então, isso é a definição de primitiva de uma função, certo? Vamos prosseguir. Vamos construir agora uma teoria para definir essa integral indefinida, certo? A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: seja uma função f primitiva da f. Então, toda função g definida como sendo a primitiva mais uma constante também é primitiva. Vamos ver a prova, olha. Quando eu pego essa função e derivo, eu vou obter o quê? Eu vou pegar essa e vou derivar, ó, f de x mais c. Quando eu derivo, derivada da soma é a soma das derivadas, olha, f' derivada de uma constante, 0. Então, quando esse c, que é uma constante, que é um número real, eu obtenho que essa g, que é uma primitiva somada de constante, também será primitiva, olha. Quando eu derivei a g, também eu cheguei em f de x. Então, g de x, que é primitiva mais constante, também é primitiva, certo? Vamos à próxima proposição. Se a derivada da função f se anula em todos os pontos de um intervalo i, então a f é constante nesse intervalo i. O que está falando? Quando a derivada é nula em todos os valores de um intervalo, então essa função ela só pode ser a função constante. Vamos ver a demonstração, a prova disso? Sejam dois elementos x e y quaisquer em i, nesse intervalo i. Eu vou pegar x menor que y. Como f é derivável em i, olha, falou que a f se anula em todos os pontos, f', ó, f' se anula, então ela é derivável em i e é contínua no intervalo fechado. É derivável em xy, porque xy não está em i, então tem lá o intervalo i, sei lá quem que é, eu tenho x menor que y dentro de i, então ela é contínua nesse intervalo fechado aqui, xy, e é derivável no intervalo aberto xy, certo? E aí, gente, eu vou usar o teorema do valor médio, que é aquele teorema lá quando a gente estudou derivadas, tá? O que ele diz? Vamos ver se as hipóteses desse teorema estão ok? A função f é contínua nesse intervalo xy e é derivável no aberto, ó, contínua no fechado, derivável no aberto. Então, ele satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio.
que o teorema do valor médio garante? Que existe um z no aberto, ó, existe um número z no aberto, tal que a derivada de z é exatamente f de y menos f de x sobre y menos x, certo? Então, usando o teorema do valor médio, a gente chega nessa igualdade, ó, certo? Como f de z é igual a zero, olha, então vamos voltar aqui, ó. Eu tenho f de z, f' de z é nulo, ó. F de x se anula em todos os pontos de i, e o z está dentro do xy que está dentro de i. Então, f' de z é zero. Então, eu vou pegar isso daqui e vou igualar a zero. Denominador não vai me importar. Na verdade, o denominador nem pode ser zero, porque o x é menor que y. Então, esse denominador nunca se anula. Que também não ia importar, né? Porque eu sei que quando um quociente é zero, significa que o numerador tem que ser zero. O numerador, então, será zero, olha. Então, o numerador vai ser zero. F de y menos f de x é igual a zero é a mesma coisa de dizer f de x é igual a f de y. E como o x e o y são dois valores quaisquer, nós temos, então, que a f vai ser constante, ó. F de x é igual a f de y significa que a f se mantém constante em i. Então, voltando, olha, o que essa proposição diz? Que se a derivada se anula em todos os valores de um intervalo, então a função só pode ser a função constante, que a gente já sabe que a derivada da função constante é zero, certo? Vamos para a terceira proposição. Se f e g são primitivas de f no intervalo i, então existe uma constante c real, tal que a diferença de f e g é igual a c. Vamos fazer a demonstração. Vamos chamar h de f menos g, ó. Vou chamar h. Qual que é o meu objetivo? Mostrar que h é constante, ó. Tá vendo? Eu chamei isso de h. Então, seja h em i, deriva h, derivada de f menos derivada de g, porque a derivada da soma ou da subtração é a soma das derivadas, né? Ou subtração. Então, deriva f, deriva g. F e g são primitivas, significa a derivada de f é f e a derivada de g também é f, certo? E aí eu tirei quem? Que a h' é igual a zero, ó. H' é zero. A proposição anterior falou que toda vez que eu tenho uma derivada nula em um intervalo, a função é a função constante nesse intervalo. Quem que é a função h? Não é f menos g? Ó. F menos g é igual a constante, que é o que eu queria mostrar, certo? Então, vamos para a próxima. Agora sim, eu já estou com os teoremas, né, com as proposições todas prontas para definir a integral indefinida. A integral indefinida, né, é engraçado a gente falar que eu vou definir uma coisa indefinida, mas é porque depois nós vamos aprender a integral definida. Não é porque ela é indefinida que ela não exista. Na verdade, a gente define uma integral que se chama indefinida, para depois a gente definir a integral definida, certo? Não vamos confundir aqui. E é interessante aqui a gente mostrar que essas proposições anteriores, elas são muito importantes para entender esse conceito aqui de integral indefinida. E se você está gostando da aula, acompanhe a próxima. Não deixe de acompanhar a próxima aula aí. Então, vamos lá. Definição. Vamos pegar f, uma primitiva de f. Então, o que eu estou dizendo? Que quando eu derivo essa, eu obtenho essa, porque é isso que significa primitiva. Então, eu vou pegar uma função, quando eu derivo, eu obtenho essa. A expressão f de x mais constante é chamada de integral indefinida da função f. Como que eu denoto? Eu denoto assim, ó. O símbolo de integral, ó, integral de f de x dx. É igual a primitiva mais a constante. Então, na verdade, quando eu quero integrar, quando eu coloco lá uma integral, eu estou procurando quem são as primitivas dessa função. E depois nós vamos ver aqui embaixo, ó,
que a primitiva mais constante, ela representa uma família de funções. Então, vamos recapitular. Se eu tenho uma primitiva da função f, significa que quando eu derivo essa, eu obtenho essa. A expressão primitiva mais constante, eu posso chamar de integral indefinida. Então, o que significa integrar uma função? Significa encontrar as primitivas. Encontrar a primitiva. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quem é uma primitiva da função x ao quadrado dx? Eu quero encontrar uma função que quando eu derivo, eu obtenho x quadrado. Você concorda que a função x ao cubo sobre 3? Quando você deriva x ao cubo sobre 3, você obtém x ao quadrado. Mais constante, porque a constante, ao ser derivada, dá zero. Então, quando eu derivo essa função aqui, eu obtenho essa função. Ou seja, eu encontrei uma primitiva dessa, certo? Observações. Integral de f de x dx é igual a f de x mais c, porque significa, implica, equivale a dizer que quando eu derivo essa, eu obtenho essa, ó. Eu achei uma primitiva. Então, integrar indefinido significa encontrar primitivas. Segunda observação, integral de f de x dx representa uma família de funções. Cada constante dessa, eu obtenho uma nova função. Quando eu integro indefinido, eu achei uma família. Cada c constante gera uma nova função f de x mais c. Por exemplo, aqui eu obtive x ao cubo sobre 3 mais constante. X ao cubo sobre 3 mais 1. X ao cubo sobre 3 mais 2. Tá vendo? Ó, cada constante que eu vario, eu obtenho uma solução diferente. Por isso que todas são parecidas, ó, são parentes. Por isso que eu chamei de família. Se você gostou da aula, acompanhe a próxima, que nós vamos falar das propriedades de integral indefinida e faremos alguns exemplos e a tabela de integrais imediatas. Até a próxima, tchau!